Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Consolidar, discipular, enviar esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 14. E diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Note que o texto de Isaías fala de Satanás. A Bíblia descreve aqui Satanás dizendo, e eu vou reler novamente para você ver aqui, o que ele achava, o que ele pensava e o que ele estava dizendo no coração dele. Olha o que ele dizia. E dizia no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Certa vez ouvi um homem de Deus dizer que nesse exato momento, quando Satanás disse essa frase, serei semelhante ao Altíssimo, o Senhor criou o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ou a palavra Miguel, significa quem é como o Senhor. Naquele exato momento, o Senhor estava demonstrando a ele que ninguém poderia ser igual ao Senhor. E quando Miguel é criado, quando Miguel é formado, ele vai debaixo da ordem do Senhor para destronar Satanás, para expulsar Satanás do lugar que ele estava. E, queridos, esse nível de entendimento que Satanás teve, essa forma de orgulhosamente de corrupção no seu coração, ele tenta transferir isso continuamente às pessoas até hoje. Pode ser que alguém diga assim, não da mesma forma, mas se você notar, às vezes em pequenas coisas, você percebe o orgulho no coração, o achismo, o eu no centro do universo. O eu como o elo mais importante da vida. As pessoas têm ao longo do tempo se preocupado apenas consigo mesmo. E esse nível de perda de amor leva as pessoas a cometer as mais altas atrocidades. Desde o não olhar para o outro, a um nível apenas de desprezo, a um nível cada vez maior de querer passar por cima do outro para o seu próprio benefício ou prazer. Não se importando com quem, não se importando com nada nem com ninguém. E eu fico pensando aqui que na Trindade Divina, os três elementos da Trindade Divina, a Santíssima Trindade, quando estão sentados, eu creio assim, que eles ficam dizendo, você é maravilhoso, e o outro diz, não, você que é maravilhoso, o outro, não, é você que é super maravilhoso. E ficam um elogio para o outro, ninguém está buscando para si mesmo, porque de Deus, querido, sempre é o dar. Livro de Marcos, capítulo 5, fala sobre um homem de Gadara. Deve estar escrito em negrito a parte superior do capítulo 5 na sua Bíblia, o endemoniado gadareno, ou o endemoniado de Gadara. Diz assim o texto: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. Saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Deixa-me tocar em pontos da vida deste homem, alvo daquilo que Satanás faz com as pessoas. A história só nos conta a parte de possessão desse homem. A história não nos abre o período anterior da vida deste homem.
A história ainda nos conta posteriormente, depois de ser restaurado, porque ele fala que ele tinha uma família. Ele disse assim, que ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, vai e volta para a tua família. Então, era um homem que tinha uma família. Quando nós entendemos que este era uma pessoa que vivia socialmente, vivia em comunidade, vivia com as pessoas, vivia com pessoas que o amavam, de repente ele não está mais. De repente ele é uma pessoa que está isolada agora. Você conhece alguém assim? Talvez você fique pensando na sua mente, eu vou lhe dizer, possivelmente você conhece. Você conhece uma pessoa viciada? Você conhece uma pessoa que usa drogas? Então você conhece alguém mais ou menos assim. Talvez não nesse nível, creio que não. Mas muitas pessoas que não conseguem mais conviver com a família, não conseguem mais viver em casa por causa das drogas, por causa do vício, por causa do pecado. E isso afasta as pessoas. Não há como as pessoas conseguirem conviver. Uma pessoa que vive continuamente no uso de drogas é uma pessoa que normalmente rouba. Por isso não pode conviver com a família. Normalmente rouba dentro de casa para alimentar o vício. Mas a Bíblia nos conta algo pior aqui. A Bíblia nos fala que este homem, ele vivia nos sepulcros. Era um homem que vivia em lugares escuros, lugares escusos, lugares que não havia normalidade, não encontraria outras pessoas. Pelo contrário, era um lugar de manifestação de demônios. Lugar onde ele vivia. E a Bíblia diz que quantas vezes tentaram prendê-lo, manietá-lo, amarrá-lo com grilhões. Você já viu uma pessoa endemoniada? Já? Viu a força que a pessoa tem? Uma força descomunal. A Bíblia diz que esse homem, ninguém conseguia detê-lo. Ele quebrava cadeias, imagine comigo isso. Correntes sendo quebradas. Eu não estou falando de uma corda sendo quebrada, de uma corda podre sendo quebrada. Eu estou falando de correntes. E aquele homem quebrava como se fosse nada. Mas quando ele encontrou o Senhor, quando Jesus está tratando com ele, ou melhor, quando a Bíblia vai descrevendo, a Bíblia descreve algumas coisas interessantes, para mim começar a entender aonde é o nível de prisão que muitas pessoas às vezes têm e vão vivendo isso. E como não há uma manifestação demoníaca, não há uma manifestação desse nível de ficar rosnando, de ficar circulando no mundo por aí, se ferindo, como não há uma manifestação desse tipo, as pessoas acham que não estão presas pelo demônio, e muitas vezes estão presas. E um dos sinais que eu vi aqui fala sobre feridas. Diga comigo, feridas não tratadas. Quando eu olho aqui, a Bíblia diz que ele se feria pelos montes. Toda pessoa, preste atenção no que eu vou dizer, toda pessoa que ela ainda não encontrou um nível de libertação na sua vida, em relação ao que ela viveu com alguém, o que ela viveu na sua vida passada, seja com pai, com mãe, seja com igreja, seja com o que for, se ele não encontrou um nível de libertação na sua vida, essa pessoa, ela está sujeita a se ferir, ou viver se ferindo, porque as lembranças não acabam. As lembranças podem estar perseguindo. Por isso às vezes você vê uma pessoa tão boa para desenvolver tanta coisa, mas por que não desenvolve? Porque existe algo ainda lá de trás que não foi tratado. Eu não estou falando que não foi liberto pelo poder do sangue de Jesus, estou falando que não foi tratada a pessoa. Porque Jesus pode me tratar, libertar-me, curar-me, mas eu me curei? Eu decidi fazer a minha parte na cura? Uma coisa é eu dizer para você, leia a Bíblia. Outra coisa é saber se você vai ler a Bíblia. Uma coisa é você comer da palavra do Senhor aqui. Outra coisa é saber se você continua comendo diariamente a palavra de Deus com você. É aqui a diferença de quem está realmente tratado e curado, porque é uma permanência. Ser liberto todo dia, ser curado sempre, porque a gente sempre encontra situações na nossa vida que podem tentar nos machucar. Às vezes é uma palavra, às vezes é alguém dentro de casa que sem querer falou algo impensado, mas aí reabriu algo que eu pensei que já estava tratado. Então eu preciso ser tratado num nível maior.
E eu encontrei essa palavra chamada mágoa. É quando a pessoa se sente injustiçada. Toda pessoa magoada é uma pessoa que em dado momento ela se sentiu injustiçada por algo ou por alguém e criou a mágoa. A Bíblia nos fala que este rapaz, quando ele vai a Jesus, porque eu já vi muitas pessoas virem a Jesus apenas para tentar confrontar, para tentar provar as suas teses errôneas, para dizer que não é verdade o poder de Deus, para dizer que é uma emoção, mas quando se deparam frente a frente com o Senhor e conseguem ver a luz da glória de Deus, são completamente libertas. São completamente libertas. Quando ele corre para Jesus, você já pensou comigo aqui, os discípulos desceram do barco e os discípulos do lado de Jesus, todos bem fortão, Pedro, né, com a sua espada escondida aqui, mas quando ele vê o endemoniado correndo na direção, ele corre para trás de Jesus. E quando o endemoniado chega, a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante do Senhor. Eu termino voltando para Mateus. Satanás olhando para Jesus e dizendo: só uma vez se prostra. Se prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Quantos jovens decidiram se prostrar para Satanás? Quantos homens se decidiram prostrar pelo oferecimento daquilo que Satanás colocou no momento? Deixa eu lhe dizer, no momento ele é agradável. Lembra da história que contei para você, da porta que o anjo abriu, que o homem, rapaz, abriu? Quantos aqui já viram, por exemplo, comerciais de alguém fumando? Sempre, antigamente mostrava um homem sobre um cavalo, uma mulher bonita, sempre cenas bonitas, escondendo o invólucro daquilo por dentro de morte. Quantos jovens entram num momento de prazer, porque acham que aquilo vai ser maravilhoso, mas acabam entrando num caminho de grande destruição, de morte. O Espírito de Deus, querido, nos trouxe nessa noite um nível de libertação para adorar a Deus, mas nós nunca podemos adorar a Deus e adorar Satanás. Eu não posso cair na área de sentimentos que me levam para longe de Deus. Eu não posso me permitir mágoas na minha vida, feridas. Eu tenho que parar de estar buscando feridas para mim, me ferindo, automaticamente me ferindo. Porque muitas vezes, querida, a pessoa não precisa ninguém feri-la, ela mesma se fere. Porque está no nível de prisão ainda, de sentimentos, de coisas na sua vida não tratadas. Mas quando eu olho para a vida desse rapaz aqui, a Bíblia não termina com ele daquela forma. Porque no momento que ele encontra Jesus, não é um ponto final, é uma vírgula que se segue agora. A Bíblia diz que ele é liberto, é mudado, é transformado. E ele diz assim: eu vou te seguir agora para onde tu fores. E Jesus diz assim: a partir de agora eu te constituo como pregador da palavra, sem ter nunca sentado numa escola teológica. Constituo como ministro da palavra, para começar na tua casa e nas 10 cidades que cercam esse lugar aqui. Te constituo como missionário. Quando esse rapaz é tratado, é liberto, ele torna-se uma testemunha viva do Senhor.
Eu não preciso ter um passado pregresso para me ser testemunha do Senhor por causa do meu passado. Mas, entretanto, contudo, se eu tive, o Senhor me usa da mesma forma para mostrar a sua glória na terra através de minha vida, através da sua vida. Nós precisamos ser apenas obedientes. Adoração é todo dia. É prostrar somente diante do Senhor. Nunca diante de problemas, nunca diante de situações, nunca diante de desafios, nunca diante de inconvenientes, nunca diante de sedução. Ser liberto completamente é não voltar atrás. É ter realmente uma metanoia na sua vida, uma mudança de vida completa pelo poder da palavra de Deus. Viva intensamente em nome de Jesus. Eu quero dizer que o adorador é aquele que vive intensamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e é a última que vou lhe dizer desse momento, nessa noite. Para se tornar uma pessoa que não vai cair nos laços do inimigo, precisa ser um verdadeiro adorador. Quanto mais você expressar adoração a Deus, menos você terá de você mesmo. Mais êxito você terá na tua vida em tudo. Você quer ver uma explosão de crescimento? Agora, entre em nível de adoração continuamente na sua vida. Entre em nível de adoração constante na sua vida. Aí eu não sei cantar, não estou falando só de cantar, tocar, dançar, fazer artes. Isso tudo é artes. Apesar de que isso também é adoração. Estou falando de uma vida no Senhor completa, em tudo. Também cantar. Eu não sei tocar, mas quando eu vejo os instrumentos lá em casa, eu fico tocando. Nem que seja escondido dos meninos que sabem, né? Mas eu toco e canto. Cantar eu sempre cantei. E tocar eu sei 3 notas, então eu canto qualquer música com 3 notas. Dó, Ré e Fá menor, parece. Não, nem sei, Lá menor. Sei essas 3, com essas 3 notas eu canto tudo, toco tudo, desde que eu esteja sozinho. Mas aqui é que está. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em qualquer circunstância. E eu acredito, querido, que a melhor adoração é aquela quando você está sozinho. Sabe por quê? Porque você não vê empecilho de nada, nem de ninguém. Você consegue levantar as mãos, você dança, a pessoa dura, mas dança na presença de Deus. Prostrado para adorar o Senhor. Você nunca vai esquecer isso da sua mente. O verdadeira adoração é aquela que eu me prostro para adorar o Senhor. Você experimentou disso nessa noite um pouco, mas eu quero dizer que há muito mais. Quanto mais você buscar de Deus, mais Ele vai abrir o teu entendimento para uma verdadeira adoração. Nunca mais Satanás vai ter brecha em nada na sua vida, nem em coisa nenhuma que você tenha ou que você vai fazer. E mais, teus familiares, pessoas que você ama, amigos, você verá como Deus vai alcançá-lo de uma maneira surpreendente através da adoração que você manifestará. Eu lembro de Moisés. O rosto dele brilhava por causa da adoração. A Bíblia não conta Moisés cantando, fazendo alguma coisa assim, mas apesar de que ele cantava, a Bíblia mostra o cântico de Moisés, ele cantava, mas era a adoração que é a diferença. Fica em pé em nome de Jesus. E eu quero te convidar, você que se sentiu tão machucado já, ou você que já tem se sentido como se você tivesse afastado de Deus, você não consegue sentir. Um pastor recebeu um jovem na igreja dele, estamos orando, e aquele jovem veio de uma outra igreja, e ele ficava ouvindo adoração, ia para os cultos jovens pulando, adorando, gritando na presença do Senhor.
Os cultos de quebrantamento, muitos chorando, vinham à frente, chorando em dados momentos. Todo tipo de adoração, desde a mais expressiva no corpo, a mais emocional, através dos olhos, do choro, na presença do Senhor, todo nível de adoração naquela igreja tinha. E aquele jovem ficava de braços cruzados todas as vezes. E aquele pastor sabia quem eram os jovens que estavam na igreja, e uma vez ele foi com aquele jovem e disse assim: você já aceitou Jesus? Ele disse: sim. Eu tenho visto você aqui sempre nos cultos. Você já realmente fez uma decisão ao lado de Jesus? Sim. Ele disse: amém. E passaram-se 4 meses, e depois de 4 meses o pastor foi lá de novo com ele, porque todos os cultos ele permanecia de braço cruzado, ele permanecia da mesma forma. E aquele pastor foi lá com ele e disse assim: meu filho, você tem visto a igreja, você gosta da forma do culto, você tem visto como a igreja se expressa diante do Senhor, e nós não vemos você fazer nada. E ele então olhou para o pastor e disse assim: eu adoro a Deus só com a minha mente, é aqui dentro do meu coração que eu adoro. E o pastor olhou e disse assim: tudo bem. Uma vez o pastor então convidou eles, todos jovens, muitos jovens, e foram para um jogo de futebol. E quando estavam naquele jogo de futebol ali, aquele jovem estava lá sentado do lado dele. Mas num dado momento, quando o juiz fazia alguma coisa que desagradava o time que ele torcia, ele reclamava, ele falava alto. Quando o time dele começou a fazer gol, ele pulava, ele se expressava. E o pastor ficou olhando para ele, e depois o pastor disse assim: você gosta mesmo desse time? Ele: claro. Então o pastor disse assim para ele: você demonstra que você gosta? Sim, eu demonstro. Ele disse assim: mas você não devia apenas gostar do seu time só com a sua mente? Você não devia torcer só com o seu coração? Por que você faz isso com o seu corpo? Por que você faz tanta coisa e você não consegue entender que a adoração ao Senhor é muito mais do que você tem dado para Ele? Sabe por quê? Porque você ainda tem alguma coisa, alguma ferida em você. Alguma ferida que te mantém preso ainda. Sabe, quando eu vejo muitos jovens que poderiam estar dando, a Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu não posso aceitar um jovem que não vence o maligno, ou que se prostra diante de dificuldade, ou que está olhando para o mundo, está contemplando o mundo e tem vontade de estar no mundo. Este não encontrou o Senhor ainda. Deixa Ele ser direto com você. Jesus está vendo você. Jesus tem vindo todos os cultos ver a tua adoração. Mas Ele também tem entrado lá onde você muitas vezes entra, e onde eu não entro, onde os irmãos não entram. E lá você é diferente. Porque que lá naquele meio você sorri, você fala com todo mundo, você grita, você sorri, você pula. Mas deixa Ele passar o bálsamo agora. Deixa Ele dizer: Jesus hoje quer curar você completamente. Deixa Ele dizer que é um bálsamo em Gileade. E esse bálsamo está aqui. Todos os cultos Ele está aqui para curá-lo completamente das desilusões, ou curar das frustrações, ou curar desse desejo interno que você tem, que só você e Deus sabe desse desejo que você tem. Você é adulto que adora a Deus, mas muitas vezes tem justificado algumas coisas na tua mente. Se Ele dizer justificação, sabe que a minha justificação e a tua não servem para Deus. A Bíblia diz que o único que justifica e que aceita diante de Deus é Jesus. Porque eu, como fui pecador, não posso me justificar dos meus pecados lá de trás, nem daqueles que falei quando era adolescente. Não posso me justificar deles. Só Jesus é que me justificou. Eu não sou liberto e curado porque eu sou bonzinho, porque eu decidi mudar. Quem mudou a minha vida